Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo jóia? Nós estamos começando mais um 3D. E o 3D de hoje é o 3D Podcast. Para falar sobre um assunto na qual nós estamos aí lutando, né, nas gravações, mas vai sair hoje. Eita, e hoje nós vamos falar de uma pessoa, um homem holandês, professor de teologia na Universidade de Leiden. Um homem que escreveu muitos livros e que no meio do evangelho, ele foi alguém que ajudou a alavancar várias teses e crescimento para o corpo da igreja. Esse homem é ele, Jacó Armínio. O vídeo de hoje é sobre os 5 pontos do arminianismo. Você que está aqui conosco e quer aprender mais sobre esse assunto, você não pode sair daí, porque nós vamos começar logo depois da vinheta. Produção, solta a vinheta para nós aí, querido. E aí, gente, é sobre isso que nós queremos falar hoje. Estou aqui com o Lan, estou aqui com o Lipe, para nós tratarmos um pouco mais sobre esse assunto. E aí, Lan, como é que tá? Tudo jóia? Graças e paz para todo mundo. Deus abençoe vocês. E pela terceira tentativa? Terceira. Dessa vez, vai, irmão, tem algum empecilho que agora nós já resolvemos. Nós descobrimos qual que era o problema. Qual era o empecilho, o problema, a situação. É a pecinha que estava faltando no outro lado da mesa. Isso. Né? Nós conseguimos trazer a pecinha hoje. Jacó Armínio. E em nome de Jesus vai dar certo. É verdade. E aí, Lipe, tudo jóia? Seja bem-vindo aí. Obrigado. Mais uma vez conosco nesse podcast aí. O Lipe que não é novidade aqui, né, gente? Quem nos acompanha sabe que já esteve gravando com nós sobre adoração como estilo de vida. E hoje ele vem falar com nós um pouco sobre o arminianismo. E aí, Lipe, tudo jóia? Seja bem-vindo. Valeu, é nóis. Tamo junto. É isso aí, meus queridos. Como nós já dissemos aqui, o vídeo de hoje é sobre esse homem, né, chamado Jacó Armínio, que lançou ali 5 teses sobre a diferença ali das teses do calvinismo, que nós já estudamos aí no podcast anterior. Como eu disse, né, esse homem ele era professor de teologia e ele escreveu diversos tipos de livro abordando esse assunto. Ele não teve a oportunidade de debater diretamente com Calvino. Calvino acabou morrendo quando Armínio ainda era muito novo. Ele tinha uns 9 anos de idade ainda quando ele faleceu. Então, não tivemos a oportunidade para que os dois pudessem conversar um pouco sobre as teses de ambos e talvez chegar num ponto melhor. Mas os alunos ali, os discípulos, as pessoas que foram preparadas por Armínio, elas foram as pessoas que marcaram esse encontro, esse dia, para que isso pudesse acontecer e eles pudessem examinar as teses de Armínio. E isso aconteceu ali no Sino de Dort, quando foi a reunião ali entre todas as pessoas que compunham ali, tanto igreja como Estado, se reuniram e tiveram nesse momento para poder conversar um pouco sobre esse assunto. Teses que, inclusive, foram refutadas na data em questão, né, pela então igreja, pela a liderança, o reino e tudo, e muitas das pessoas que acreditaram e aderiram a essas teses, inclusive foram depostos dos seus cargos, das suas cidades, houve até situações de mortes, enfim, foi um negócio dramático, complicado e muito difícil. Mas hoje nós queremos falar um pouco sobre esse assunto e eu quero já começar aqui abrindo espaço para o meu brother aqui, o Lanzinho. E aí, Lan, sobre esse assunto de arminianismo, querido. Rapaz, é um assunto complicado, é um assunto... não tanto complicado assim, né? Hoje em dia há bastante discussões nesse sentido que é complicado, né? Em relação a lados opostos, enfim. Mas é um assunto que deve ser estudado, deve ser visto por conta da matéria em si ou do estudo em si, o conteúdo, né? Quando o Armínio ele discorda ali das doutrinas de Calvino, né, que eram ensinadas nas escolas, nas igrejas e tal, eram doutrinas relacionadas à natureza de Deus, relacionado à salvação, relacionado à natureza do homem, relacionado ao pecado. Então, quando a gente tira o debate da mesa, né, e foca no conteúdo, a gente vê que dá para extrair algo bom.
né? Embora a gente vai, lógico, decidir por algum ponto, decidir por algum lado, mas é importante a gente ter conhecimento desses debates, não por causa do debate em si, mas pelo conteúdo que é apresentado, né? Então, assim, isso vai fazer a gente buscar mais ou entender melhor quem é Deus, o modo de salvação, o que é o pecado, o que é o humano, o meio pelo qual nós fomos salvos. Então, é um conteúdo interessante. E a respeito de Armínio, quando ele fica sabendo, quando ele tá discordando ali das teses de Calvino, né? Ele, por si só, como você disse, ele não apresentou nenhuma proposta, né? Ele tinha os seus alunos, e ali, após a sua morte, né, o Armínio morreu ali em 609, né, 1609, e aí depois da sua morte, em 1610, um ano depois, os alunos dele que foram lá apresentar essa proposta. E era proposta contrária àquilo que estava sendo pregado. Então, por exemplo, o calvinismo estava apresentando a eleição incondicional. E aí vem a proposta arminiana de eleição condicional. Ali Calvino apresentava a expiação limitada, que limita somente aqueles que foram eleitos. E aí Armínio vem e apresenta a expiação ilimitada. E aí vem a questão da segurança dos santos, né, da perseverança dos santos, aqui quem é salvo para sempre. E nessa questão, depois a gente vai falar, não é algo que é bem fechado assim por Jacó Armínio. Mas uma coisa interessante, antes de a gente entrar nos 5 pontos, né, é que Jacó Armínio, ele era um teólogo reformado, só que ele não era calvinista. Né, porque ele hoje foi treinado por um cara que era calvinista, não foi? O Armínio? Com certeza. Né, com certeza. Eu tava vendo, tem até um nome do cara lá. Com certeza, porque era a doutrina que era exatamente. Prevalecia, né? Só que o que é interessante desse negócio? É que hoje em dia as pessoas têm a concepção de que ser reformado é necessariamente ser calvinista. Isso. Entendeu? Então aí um teólogo que era reformado, ele fazia parte desse movimento protestante, porém ele não era calvinista, tanto que ele propôs uma outra linha. Então é possível ser um teólogo reformado, porém não ser calvinista, né? Sim. E aí tem uns pontos que seus alunos eles apresentam, né? Que é quando forma aquele acróstico, né? Do calvinismo é a tulipe, né? Que são as primeiras letras de cada ponto ali, aí forma tulipe, que é em inglês. E do Armínio forma um outro acróstico, né? Que é facts, né? Que é livre pela graça, né, o primeiro ponto, expiação para todos, que é o segundo ponto, eleição condicional, depravação total e segurança dos santos, né, que são esses pontos. O livre pela graça seria livre-arbítrio, né? O livre pela graça, o livre-arbítrio, ele está aqui no meio, só que não necessariamente é o livre-arbítrio. E isso aí é legal, porque quando você pensa em teologia arminiana, o que você logo pensa? Isso, né? Livre-arbítrio, né, cara? E quando você pensa em calvinismo, você pensa eleição e predestinação, sim, que Deus escolheu aqueles que vão ser salvos. Mas na doutrina arminiana, esse livre pela graça tem uma coisa que vem antes do livre-arbítrio, que é o que as pessoas mais ou menos negligenciam, né? Que é a graça preveniente. Né? O Calvino, o Armínio, ele enfatizavam bastante isso aí, que depois a gente vai entrar na questão da depravação total, que não difere muito do calvinismo e do arminianismo, mas todos os dois concordam que o homem ele caiu 100%, né? Caiu. A gente pode até começar por esse ponto já então, né? Da depravação? Vamos lá então. Vamos começar por esse ponto? Partir por esse ponto. Depravação total, que é o seguinte, o homem ele cai depois da queda. E aí, cara, assim, ele morre espiritualmente, a sua vontade, ela é uma vontade totalmente contrária a Deus. Ele, por si só, o homem não consegue escolher Deus. Está aqui o bem e o mal, o homem, pela sua própria natureza, ele vai escolher o mal em relação à sua espiritualidade, né? O homem pode fazer coisas boas? Pode. Ele pode ajudar o próximo? Pode. Quantas ONGs aí, que não necessariamente são ONGs cristãs, que acreditam, ou de pessoas que nasceram de novo, mas você pega o próprio espiritismo. Eles se valem... Pessoas muito boas, né? De ser gestos, piedoso. Né? Exatamente. De gestos. Você tem que ser piedoso, tem que fazer... caridade. Caridade, essa é a palavra que eu estava querendo falar.
Porém, não são pessoas convertidas, né? Nascidas de novo. Então, assim, a depravação total, ela não significa que o homem ele é tão ruim quanto ele poderia ser. Entendi. Então, por exemplo, quando a gente olha lá um psicopata, né, assim, mais do mundo, a gente pensa, pô, aquele cara lá, ele é o mais ruim do último ponto, né? Porém, a pessoa que não é psicopata, não faz maldade para ninguém, porém não nasceu de novo, os dois estão nessa condição da natureza ainda, de não aceitar Jesus, ainda todos são caídos da mesma forma, entendeu? Só que esse que não faz isso aqui, do psicopata, tem total capacidade de fazer. Entendi. Você entendeu? Então, assim, a depravação total não significa que todo homem ele está no seu máximo de capacidade de maldade, entendeu? Sim. Então, necessariamente, ele vai fazer coisa mal, mas ele é totalmente capaz de fazer por conta da sua própria natureza. Entende? Então, isso aí é a depravação total, cara. Cara, isso aí é de fato. Quando a gente vai lá para Tiago, ele fala assim, ó, por que acontecem as guerras? Sabe por quê? Por causa da ganância do homem. Sim. Eu acho que é o 5 mesmo, a gente pode até abrir lá. Mas ele fala assim, ó, as guerras acontecem por causa da ganância do coração do homem. Então o que vai e isso por conta do quê? O homem caiu no pecado. Sua natureza é pecaminosa, ele é mau por natureza. Isso. Então o que vai acalmar as guerras, o que vai solucionar o problema das guerras, não é um acordo de paz somente. Não é vamos ver o que esse lado quer, o que esse lado não quer. Ele vai chegar algum momento que ele vai brigar de novo. O que vai acabar com as guerras? Uma mudança de natureza. Sim. Até mesmo, acho que em Isaías, cita que os nossos atos de justiça é como um trapo velho, né? Que é comparado com os trapos que as mulheres usavam no período menstrual, né? Então, assim, por mais justo que a gente tenta ser, é impossível ser. O apóstolo Paulo fala isso também em Romanos. Ele fala aquilo, Romanos 7, acho que 7:18, ele fala assim, o que eu quero fazer eu não consigo fazer. Aquilo que eu não quero fazer eu tenho feito. Mas não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, essa depravação, ela torna o homem tão incapaz de exercer qualquer ato de justiça que ele jamais ia conseguir fazer alguma coisa contrária a isso por ele mesmo. Uma coisa que vem na mente minha é igual uma criança, por exemplo. Uma criança não precisa ensinar o mal para ela, né? Sim. Ela já sabe. Já sabe fazer, que já tá dando dela, não é isso? Né? Exatamente. Por exemplo, você pega uma criancinha ali, você dá um bebezinho que tá rastejando lá. A gente fala, é inocente. Você dá um brinquedo na mão dela, ela joga longe. Mas você pega outra criança, pega aquele brinquedo e dá na mão daquela criança que tá de frente, a primeira vai e pega na mão dela. É isso mesmo. Então você já vê a maldade ali, querendo não. E aí até uma discussão interessante se... todos são pecadores, ninguém nasce santo, né? As crianças não se tornam pecadores a partir da sua consciência. E a discussão é se Deus imputa o pecado daquela criança para condenação. Sim. Se os pecados que elas já demonstram desenvolver desde a sua pequena idade, se Deus imputa a culpa a eles, entendeu? Então essa é a discussão. Por exemplo, quando a gente fala assim, a criança morreu, a gente pensa, poxa, é uma criança inocente, com certeza Deus não vai lançar ela no inferno, né? E por conta disso aí. Tem uma questão de gente que batiza as crianças, né? Fala assim, a criança não tem nada que se arrepender e tal. Daí tem uns caras que batizam, as igrejas que batizam a criança por causa disso. Aí já entra no outro polêmico também, né? E aí tem vários meios. É claro que a gente não acredita que a criança é salva por ser criança. A salvação sempre pela graça, sempre por Jesus. Mas é essa a questão. Todos... Davi ele fala, né? Eu fui concebido em pecado. Alguns vão falar assim, porque a mãe dele é prostituta, não tem nada a ver. Né? É por conta dessa questão da natureza mesmo depravada do homem, né? Certo. Então, sobre isso, né? Infelizmente, né? Para nós aí, ou felizmente, pela graça de Cristo, né? O homem ele é completamente na sua natureza incapaz de fazer qualquer esforço por salvação. E esse é o primeiro ponto aonde tanto Calvino, né, quanto Armínio não colide, né? Eles concordam, né? Eles não colidiram nisso aí, eles concordam nisso. Exatamente. Certo? E esse é o primeiro ponto. Agora, e o segundo ponto a respeito disso? Cara, é complicado. Aí que ficou ruim o negócio, né? Então, cara,
E esse ponto difere bastante também de outros. Tem outras linhas que defendem. Por exemplo, a Igreja Católica, por exemplo, vai defender que você pode participar da sua salvação, né? Você pode fazer obras ali, né? Ir à missa, participar da missa, tomar ali participar das cerimônias ali, e isso contribui de alguma forma para a sua salvação. E é o que as duas doutrinas, tanto Calvino quanto Armínio, vai discordar. Só que aí é um problema. Por exemplo, quando Armínio vai defender o primeiro ponto, que é livre pela graça, né? Essa é um dos pontos lá que tá lá em inglês, né? Isso. Mas o que esse ponto ele vai defender? O que os alunos de Armínio e a teologia arminiana vai defender nessa questão dos livres pela graça? O homem ele está morto no seu pecado e ele não pode chegar até Deus. Ele está morto, né? Efésios vai falar que vocês são mortos nos seus delitos e pecados e assim não tem como de escolher Deus. Na teologia calvinista vai falar assim que Deus elegeu aqueles que vão aceitar, né? E vai falar um pouco da graça irresistível, que o Espírito Santo vai convencer irresistivelmente. Então, assim, não está na mesma ordem os pontos de um do outro que se contrapõem. Mas na teologia calvinista vai falar da graça irresistível, que o Espírito Santo vai te convencer, se você é um eleito de Deus, e você vai aceitar Jesus, você vai aceitar a pregação do Evangelho. Na teologia arminiana, não. Na teologia arminiana é o seguinte: Deus ele trabalha com uma graça antes da salvação, que na teologia arminiana chama graça preveniente. Ou seja, um exemplo que eu costumo falar, que eu acho que ajuda bem, é o seguinte: pensa que esse computador ou algum outro aparelho eletrônico está desligado, depende de bateria, vamos supor isso aqui. Só que eu preciso de um serviço assim, determinante para usar esse computador e ele está sem bateria. É como se fosse o homem morto no pecado. Ele não está em funcionalidade nenhuma, ele não vai servir para mim. Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso dar só um flash de bateria nele para eu conseguir fazer o trabalho que eu preciso para executar aqui. E esse flash, esse pequena fração de bateria, de carga que eu der nele, é o que vai determinar se ele vai me atender no trabalho que eu preciso exercer nele ou não. E essa é a graça preveniente. Então, por exemplo, o homem está morto de pecado, zerado de bateria. A graça preveniente é uma graça que Deus ele disponibiliza a todo homem para que ele dá aquela despertada, para que ele possa entender a pregação do Evangelho. E aí, isso vem antes do livre-arbítrio. Sim. Porque o homem não tem condições de ter livre-arbítrio. O homem não tem livre-arbítrio. Né? Ele vai sempre escolher a maldade. Mas Deus, quando ele permite essa graça preveniente e dá essa luz para o homem, para ele poder decidir. E aí, essa graça que permite o homem decidir ou não. Sim. Vocês entenderam? Então, essa graça, ela atrai o pecador irresistivelmente. A graça preveniente, o homem ele não pode rejeitar ela. Ele não pode. Todo mundo tem. Todo mundo vai... O que vai ao contrário do que Calvino pensa. Isso. Exatamente. Então, por exemplo, o homem, por exemplo, recebeu a luz do Evangelho ali, e a partir dessa graça preveniente, ele pode recusar, que ele vai ter livre-arbítrio. Ele pode recusar aquela mensagem, ou ele pode falar sim para a mensagem, né? Essa graça interessante que ela capacita a vontade do homem de fazer escolha. Entendeu? Quer seja cooperar ou resistir a essa graça. No caso de Calvino, né? Calvino diz que o ser humano estava todo decaído na depravação e tal, como também Armínio. Porém, dentro dessas pessoas que estão caídas ali, não por mérito, mas pela graça de Deus, Deus vai eleger essas pessoas. Elas não vão conseguir resistir a essa graça, entendeu? Entendi. Ela não consegue resistir. É como se Deus falasse, não, pegasse você para a mão, te trouxesse e pronto, acabou. No caso de Armínio não. Armínio diz que existe como essa graça preveniente. Isso, primeiro vem essa graça preveniente, que é como se fosse um start. E é como se
quando você encontrasse com Jesus aquela primeira vez, cara, aquela comoção que você recebe, entendeu? Aquele impacto que vem até você. Então, você ouviu uma mensagem, você ouviu um louvor, uma canção, aquilo, pô, vem um impacto diante de você. E às vezes você nem sabe como escolher aquilo, você nem entende o que é aquilo, sabe? E aí, então, é que entra a parte, né, que Armínio vai dizer a respeito dessa capacidade humana, desse livre-arbítrio, que a partir desse start é que o homem vai viver esse despertar de, tipo, nossa, eu quero estar com Jesus, ou eu preciso saber o que está rolando, eu preciso saber o que acontece depois disso, sabe? Ou não. Ou, nada a ver. E isso é interessante, porque essa graça preveniente, ela é para toda a humanidade, cara. É para todo mundo, entendeu? Isso. Essa graça, é possível resistir a essa graça preveniente, né? O que acontece? O pecador, cara, o homem, ele pode resistir a essa graça preveniente, mas não é ele que inicia ela. Entendi. É por isso que a salvação sempre vai ser Deus fazendo, entendeu? Não é tipo o homem, os calvinistas, né, a teologia calvinista vai falar que a teologia arminiana, o homem participa da salvação, o homem depende do homem, é uma salvação sinergista, né, que o homem coopera ali, mas não é isso, né? Porque é Deus quem dá essa graça e o homem não pode fazer nada para receber essa graça preveniente, né? A partir daí, então, essa graça é que possibilita o homem, capacita o homem tanto a aceitar a mensagem do Evangelho ou recusar a mensagem do Evangelho. É judeu, uma coisa. Pode falar. Por exemplo, assim, você acha que a opção que Deus dá da escolha gera no homem uma devoção mais sincera? Tipo assim, pô, cara, você tinha a escolha de ir pro lado errado, mas você não foi. Então, tipo assim, você acha que gera no homem uma devoção por Deus mais sincera, por ele ter tido a opção de ir pro errado e não ir? Eu acho que eu entendi que não é uma devoção automática, mecânica, isso que você quer dizer, não? Isso. Obviamente, por exemplo, quando Deus coloca o homem no jardim lá, né, e os calvinistas vão... Esse exemplo que tá na minha mente. É isso. Aí os calvinistas vão falar assim, não, quem teve livre-arbítrio é só Adão e Eva e Jesus, que não tinha natureza pecaminosa. E por que Deus deixou esse livre-arbítrio para eles? Para que o relacionamento entre o homem e Deus fosse algo natural e não mecânico. Mas Deus não ia falar assim, ó, me ama. Aí ele fez um robozinho lá, eu te amo. Não, ele dá liberdade para o ser humano escolher amar ele, e isso faz com que o relacionamento seja sincero, honesto e verdadeiro. Porque pressupõe que o amor verdadeiro ele tem que ter liberdade de não amar. Sim. Então, você entendeu? Entendi. Então, o amor do homem para com Deus, se for para ele ser de fato honesto, verdadeiro e profundo, o homem tem que ter a possibilidade de não amar a Deus. Imagina você fala para sua esposa assim, sua esposa fala assim, amor, eu te amo. Você me ama? Tem que amar, né? Fazer o quê? Você acabou com o seu Casei casamento. Com você. Agora tem que amar, que barrigão que você casou. Não, você acabou com o seu relacionamento. Não é verdadeiro, entendeu? Então, nesse sentido, sim. E no segundo ponto, só pra gente já passar pro próximo ponto aqui, uma coisa que precisa ficar claro dentro dessa livre pela graça, né? Dessa graça preveniente, é que ela possibilita o livre-arbítrio. Ela sempre vem primeiro. É ela que possibilita o livre-arbítrio. Ela não deixa o homem irresistível ao chamado divino. Ou seja, o homem não é uma chamada irresistível. Mas o que é irresistível? A capacidade do homem de ouvir esse chamado. Então, isso o homem não pode escolher. Ele não pode falar assim, eu não sabia, eu não ouvi. Não, sim. Entendeu? Ele não pode falar... Não, essa graça preveniente capacita o homem não para ir até Deus de forma irresistível, mas ele capacita o homem para ouvir Deus chamando ele. Entendi. Ninguém vai poder alegar surdez, né? Exatamente, que aí vem o outro ponto que nós vamos pegar aqui, interessante. Essa questão de resistir, só para a gente ler um texto aqui, né, para ninguém falar que nós não lemos texto nenhum, Atos 7:51, cara, que Estevão está pregando para que a cambada lá no Sinédrio, né? E aí as pessoas vão falar, poxa, mas o homem, quem que é o homem que resistiu ao Espírito Santo? E aí vem Estevão falando, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são igual aos seus antepassados,
sempre resistem ao Espírito Santo. Se a eleição ela é incondicional, e a Bíblia fala assim que Deus elegeu Israel, Deus escolheu Israel, Deuteronômio, o 7 em diante você vai ler lá, ele fala assim, eu escolhi vocês porque eu quis, eu amei vocês, vocês não são melhores do que as outras nações, e Deus escolheu Israel incondicionalmente, mas todos nós sabemos que Israel caiu, Israel pecou, Israel resistiu aqui, coração rebelde, coração obstinado. Então, assim, parece que há uma possibilidade do homem rejeitar essa ação do Espírito Santo dentro dele, que o próprio Estevão fala, vocês resistem ao Espírito Santo. E o terceiro ponto é a expiação para todos, né? Que é o que a gente estava falando naquela hora. A graça preveniente é para toda a humanidade. A expiação dos pecados está disponível a toda a humanidade. Na onde que nós vamos ler isso? 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4. 1 Timóteo 2, 4. Vai falar assim, vamos ler o 3. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, qual que é o desejo de Deus? Que todos os homens se arrependam, e sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Isso significa que todos vão ser salvos? Não. De maneira nenhuma. A gente sabe que não vai. Muitos vão perecer no inferno. Sim. Porque vão recusar a esse convite. Tem uma doutrina que chama universalismo, que alguns acreditam que todo mundo vai ser salvo. Deus é um Deus bom, né? Deus é um Deus justo. Isso. Ele não vai lançar nós no inferno, né? Até o diabo vai ser redimido no final. Tem uma linha que é mais extremista, que fala que até os demônios vão ser redimidos. Vai abrir a porta do inferno e opa! Sobe todo mundo. Festa no céu. Nóis. Maravilha. Tamo junto. Então. Mas isso não é isso que o arminianismo vai ensinar. O que ele vai ensinar? Que a expiação ela está disponível para todos. Aquele texto que todo mundo conhece. Deus amou o mundo que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, está disponível. Sim. E aí tem um versículo interessante que na doutrina calvinista a expiação não está disponível para todos. Ela está disponível só para os eleitos. Quem Deus escolheu, morreu todo mundo, depravação total. Aí Deus vem, esse aqui, vamos embora pro céu. O resto, pro inferno, né? Ímpio. Deus escolheu, assim, automaticamente, se ele não escolheu aquela pessoa para salvação, ele escolheu para perdição. Ele escolheu para mandar pro inferno. E aí tem uma linha dentro do calvinismo, né? Dos vertentes que se degladeiam e que se contrapõem também dentro do próprio calvinismo, que é o supra-lapsariano e o infra-lapsariano, né? Nós somos touro, signo, aquário, peixe, Sagitário. Não, misericórdia. Crente não tem signo não, hein, gente? Vigia, varão. Crente não tem Varoa. signo não. Escutando de manhã, show da manhã, comunicando, Alexandre Robb, momento signo. Sagitariano. Como é que é? Cristano, não via coisa, sagitariano embaixo. Horóscopo do dia. A sua roupa hoje, aquário, é roxa. Pelo amor de Deus, hein, irmão? Ajuda a gente aí, gente. Mas eles têm essas duas linhas, que é o supra-lapsariano e o infra-lapsariano. O supra-lapsariano, ele fala que Deus, ele elegeu o homem, depois decretou a queda. Ou seja, Deus predestinou antes da queda. Deus, ele elege antes que o homem cai. Então, assim, é uma visão mais complicada, porque Deus, nesse ponto, ele decretou a própria queda. É Deus que decretou que o homem caísse no pecado. E por que é uma visão difícil? Porque nessa linha, Deus decretou o mal e decretou o pecado. Sim. Então Deus acaba se tornando o autor do mal. Culpado. Né? Culpado e autor do pecado. Porque é ele que decretou. Se isenta a culpa do homem, né? Exatamente. E aí vai cair num problema na frente que eu vou falar daqui a pouco. E tem o infra-lapsariano. O infra, ele é um pouco mais brandinho. O que ele crê? Que Deus elegeu o homem depois da queda. Ou seja, o homem caiu porque já era para ele cair mesmo, por conta dele. E aí Deus é misericordioso e elegeu alguns. Então, assim, Deus não tinha obrigação nenhuma de eleger ninguém.
mas ele fez para alguns. Então é mais brandinho, só que ele, assim, se for olhar a doutrina calvinista nas vias de fato, vai cair para um supralapsariano, que Deus, ele realmente determinou aqueles que fossem cair mesmo. Sim. E qual que é o problema, né? Aí você falou de que isenta o homem da queda, né? Isenta o homem do pecado. Em Ezequiel 18, 23, fala assim, ó, 18, 23. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano, o Senhor. Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Olha só o que Deus está falando. Porque na doutrina calvinista, né, essa parte da expiação somente para os eleitos, da eleição incondicional para alguns, Deus, a morte do ímpio glorifica a Deus. Porque Deus decretou eles para ir para o inferno, então Deus está sendo soberano ali. Mas Deus está falando isso aqui, ó, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Eu não fico feliz quando ele se desvia do seu caminho mal. Ou seja, você falou um negócio de isso livra, quando Deus decreta o homem para cometer o pecado, ele livra o homem da culpa do pecado. Sim. Só que a culpa do pecado foi para quem? Foi para Deus. Porque Deus que decretou. E aí, na hora que chegar lá no juízo final, Deus fala assim, ó, você vai pro inferno, porque você pecou. Aí o homem fala assim, mas eu só obedeci o que o senhor quis que eu fizesse. Eu nasci com essa senha já de pecador. Exatamente. Eu nasci com a senha de eleito. Ué, entendeu? O senhor já me escolheu para pecar. Então eu fui tão obediente quanto aquele que não pecou, aquele que aceitou. Entendeu? E aí acaba maculando o caráter de Deus, com que vou usar uma palavra que acaba que é um pouco forte, mas com que moral Deus vai julgar o pecador e mandar para o inferno, sendo que o próprio Deus é que quis que ele fosse. Sim. Você entendeu? É zoado mesmo. E é complicado. E aí, aquele outro BO, né, que a gente viu, quando Jesus vai ensinar o Sermão do Monte lá, ele fala aqui, ó, vocês devem amar os seus inimigos, orar para aqueles que os perseguem, você deve demonstrar amor. Só que o próprio Deus não fez isso. Porque quando o apóstolo Paulo fala assim que Deus ele nos escolheu, nos chamou, quando nós éramos inimigos dele, quando ainda éramos pecadores. E Deus, aí fica aquela distorção. Deus manda a gente amar os nossos inimigos, porém ele não amou salvificamente aqueles que se desviaram dele. Então, tipo, eu mando você fazer algo que eu não fiz. Então, olha isso aqui, um monte de problema. Eu vi um pastor falando um negócio interessante a respeito da parábola do bom samaritano. Aquele homem está caído na beira do caminho lá, o ladrão veio, machucou ele, e aí vem o sacerdote e o levita, passam de largo, porque podiam salvar e não fazia. E aí esse cara, ele compara, fala assim, dentro da teologia calvinista, foi isso que Deus fez. Deus viu o homem caído lá, podia salvar e não salvou, passou de largo. Então isso que acaba que maculando, né, cara, tornando o caráter de Deus um pouco complicado em relação ao que as Escrituras falam, né? Fora outros textos também que vão falar que Deus eu sempre lembro desse texto, que eu sei que você pregou uma mensagem sobre a graça, e aquele versículo de Tito 2:11, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então ela se manifestou salvadora a todos. Está disponível para todos. A expiação é para todos. Todos vão aceitar? Não. Por que eles vão ser condenados então? E aí resolve o problema que você falou. Porque na doutrina do supralapsarianismo, isenta o homem da culpa. Por quê? Porque Deus que quis que ele fosse culpado. Deus que não deu essa oportunidade para ele. E por que os homens vão ser condenados, então, na expiação, se é expiação para todos? João, capítulo 3, versículo 18. Vamos ver o 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, por não crer no nome do Filho do unigênito de Deus. Então a culpa recai sobre vocês. Tiveram a possibilidade de crer. Por que está sendo condenado? Vocês não creram.
Não porque Deus não quis que eles não crescem, mas porque eles tiveram a oportunidade e eles recusaram crer. Eles olharam para o Filho de Deus, olharam para a mensagem do Evangelho e falou, não quero. Sim, e até tem uma direção de Jesus que ele diz que o Filho do Homem não voltaria até que todos os lugares ele fosse anunciado, o reino dele, anunciado ele. Ou seja, todo mundo vai ouvir antes. Todo mundo vai ter a oportunidade de participar dessa graça preveniente, né? Isso. E para poder vir partilhar da expiação ilimitada. E uma coisa assim, só voltando um pouquinho lá, até um exemplo para a gente sobre essa graça preveniente, é quando Jesus depara com a mulher samaritana, que ele está ali no poço. Jesus vai usar dessa graça, assim, pelo que eu noto, né, ali na conversa. Por quê? Porque Jesus vai falar de coisas que só Deus era capaz de saber. Quando ele fala para ela assim, chama o seu marido lá, ele fala, você não tem. Daí o que ela fala para ele? Eu vejo que tu és profeta. Para a gente ser profeta, ou para a gente profetizar, isso não vem de nós, é dom de Deus, é só Deus que é capaz de fazer algo desse tipo. Sabe? Então, assim, é como se Jesus estivesse usando esse meio dessa graça para causar um impacto nela, no coração dela. E aí, a partir daquilo, ela começa a enxergar ou tratar Jesus, a recepção dela é diferente. E aí, a ponto que ela se converte, começa a pregar o evangelho ali, né, na cidade e tal, né? E tem outros casos que as pessoas recusam. Você pega o caso do jovem rico, que a Bíblia fala assim, Deus chega nele e fala, cara, vem e me segue. Né? Lá em Marcos vai falar isso aí. E aí ele fala, bom, o que eu preciso fazer para dar a vida eterna, não sei o quê. Aí Jesus convida ele, vem e me segue, dá os seus bens para os pobres e me segue. A Bíblia fala assim que Jesus amou ele, porque dentro da teologia calvinista tem essa perspectiva de que Deus ama todo mundo, mas salvificamente ele ama só os eleitos. Entendeu? Ele não ama todo mundo para salvar, ele ama todo mundo de uma forma genérica, mas os eleitos salvificamente. E esse jovem rico, Deus falou, vem, cara, ao convite, vamos embora, vem fazer parte disso tudo. E a Bíblia fala assim que ele virou as costas e foi embora. Ele não quis, ele recusou o chamado de Jesus. Legal que logo depois fala da história de Zaqueu, que foi a mesma coisa, né? Mas daí ele decide fazer ao contrário, né? Exatamente, cara. Então Deus ele não livra o homem dessa escolha. Ele dá oportunidade, por meio da graça preveniente, do homem receber essa carga, né, para poder recusar ou para poder aceitar. Jesus ele fala para Israel assim, olha, eu queria juntar vocês, assim como a galinha junta seus pintinhos, mas vocês não quiseram. É complicado. É verdade. Né? E nisso nós partimos por quarto ponto, então, agora. Quarto ponto, que é a eleição condicional, cara. Eleição condicional. No calvinismo vai falar pra gente da eleição incondicional, né? Incondicional. Pronto, que os eleitos foram escolhidos independente de todas as coisas. Exatamente. Deus olhou e falou assim... É você, garoto. Como diz o Romário, né? Quando eu nasci, Deus olhou pra mim e falou, você é o cara. Verdade, cara. Então a eleição incondicional é mais ou menos isso, né, cara? É Deus olhando para o homem, independente da sua capacidade, falando, é você. Dependendo do que ele fez. Do que ele fez, de tudo que ele possa oferecer. Agora, Armínio não, né? E a eleição incondicional, ela faz parte desse negócio. O homem não pode rejeitar. Deus elegeu também, além de nenhuma condição, ele não pode rejeitar. Foi eleito, nem se ele quiser. Se ele quiser, não, eu não quero, Deus. Não, eu vou mudar a sua vontade. Você vai sim, porque tá escrito, ponto, acabou. Eu determinei e já era, maluco. Cara. É Deus que nos escolhe sem erro algum. E Deus não viu qualidade em nós, né? Eu não sou tão bom. Nossa, aquele lá é muito bom, vou eleger ele. Mas, dentro da eleição condicional na doutrina arminiana, baseado principalmente no texto de 1 Pedro 1:2, né, Romanos 8, 28, do 28 ao 30, vai falar assim que Deus, e esse é o ponto de discordância, né? Deus, segundo a sua onisciência, viu desde a eternidade aqueles que creriam nele. E por isso teve essa eleição incondicional, né? É da eleição condicional. Na doutrina calvinista, Deus determinou, uma eleição determinada. Deus determinou aqueles que vão crer.
Na eleição condicional, Deus viu aqueles que creriam e os elegeu. Com base em 1 Pedro, no versículo 2, né, vai falar assim, ó, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. Ou seja, é Deus pré-conhecendo, ele viu de antemão, né, ele conhecia antes de tudo que possa existir, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão. No caso, ele só viu, mas não determinou. Não determinou. Fala, exatamente. Né? Não determinou. Que daí, aí, se for algo determinista, vai cair naqueles outros pontos, né? Sim. Vai, de alguma forma, isso voltar contra Deus quando ele for condenar alguém para o inferno, né? Que Deus escolheu. Esse aqui, nesse ponto, Deus viu, ele pré-conheceu. Olha que Deus, pelo pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo. Deus viu aqueles que eles falariam sim a essa mensagem, dentro daquele mesmo caminho que estão fazendo, graça preveniente, aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho e eles dizem sim, né? Então, é algo que está fora do tempo que nós vamos colocar aqui. Nós estamos dentro do tempo, é até difícil colocar isso que acontece desde antes da eternidade. Mas dentro desse texto, dentro do texto de Romanos 8, 28 em diante, vai falar assim, ó: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Porém, aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Entende? Então, aquele que Deus conheceu de antemão, ele predestinou, ele viu desde a eternidade, né? Ele amou desde antes, ele viu a fé, de acordo com o próprio texto também de 1 Pedro 1:2, pelo pré-conhecimento de Deus. E aí esse predestinou, conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito dentre muitos irmãos. Então, essa é a grande diferença. A determinação e a onisciência. Né? Deus viu, Deus sabia. Né? E ele é poderoso, Deus ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele também é onipotente, ele tem poder para todas as coisas. Mas no que concerne aí a respeito da salvação, cara, eu particularmente acho complicado a gente falar que Deus determinou um para ser salvo e outros para não ser, justamente por essas questões, que vai colocar Deus em um lugar de contra o próprio caráter de Deus. E, segundo os textos que nós lemos lá, é meio complicado quando Deus fala assim, ó, eu não tenho prazer na morte do ímpio, eu só tenho prazer de mandar ele para o inferno, mas na morte dele não. Então fica algo em contraponto. Na perspectiva calvinista, uma vez salvo para sempre. Por exemplo, Deus elegeu um para salvar, aí veio a expiação, e a expiação foi feita para esses que foram eleitos. A graça resistiu, torna a expiação eficaz, e a perseverança dos santos faz com que esses que irresistivelmente foram para Deus, eles vão perseverar até o final. Eles podem desviar, pode pecar, pode arrebentar, mas o laço de Jeová faz curva, vai pegar esse cara em algum momento da vida dele e vai trazer ele de volta. Né? Porque uma vez salvo, salvo sempre. Uma vez salvo para sempre. E na doutrina arminiana é um debate. Por quê? Existem os arminianos de 4 pontos. Porque Armínio mesmo, ele não fechou essa questão. Sim. Ele fala, ó, tem que ver mais certinho esse negócio aí. Mas os alunos de Armínio, eles apresentaram essa proposta, né? Provavelmente por uma certa influência de Armínio, com certeza. E aí vão ter arminianos que vão crer na perca da salvação, e aí vão ter arminianos que não vão crer na perda da salvação. Né? Não vão crer. E aí, o que eu acredito? Eu acredito que é possível, sim, o homem perder a sua salvação. Deus, ele vê desde a eternidade, ele vê lá na frente quem que vai ser salvo, quem que não vai ser salvo, quem que vai ser condenado, Deus já está lá. Quando Jesus voltar, Deus já está. Assim, para nós é um negócio assim que não dá para ver. Mas eu acredito que em algum momento dessa caminhada acontece essa perca da salvação.
onde a pessoa ela é contemplada, ela responde à graça preveniente e ela cai. Com base em que texto que nós vamos ver isso aí? Com base em vários textos. Por exemplo, Hebreus 6:4. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Esse texto é violento mesmo. Olha pra você ver, cara. Os caras foram iluminados, provaram do dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo e experimentaram a bondade da palavra de Deus e dos poderes da era que há de vir. Caíram. E a doutrina dentro da linha calvinista é isso. Esses que experimentaram isso tudo, eles não eram crentes verdadeiros. Entendeu? Era joio. Mas como é que você pode provar o dom celestial, ser iluminado, tornar participante do Espírito Santo, experimentar a bondade e não ser salvo? Como que a pessoa pode ser participante do Espírito Santo, que no processo de salvação é o Espírito Santo que conduz, ele convence do pecado, ele convence de tudo, a pessoa se torna participante do Espírito Santo nesse sentido. E ela não vai ser salva. Aí eles usam isso. Não, é que tem um texto de 1 João que fala que aqueles que saíram do nosso meio é porque já não eram dos nossos mesmo. Ou seja, eram pessoas que caíram, mas que já não eram dos nossos. Sim. Mas é difícil entender isso. Por quê? Eles experimentaram tudo isso aí. E eles caíram. Ou seja, na minha opinião, mas não é um negócio tipo, a pessoa cai, perdeu, aí à tarde arrepende e volta. A pessoa, agora eu chutei o cachorro de manhã de raiva aqui, perdeu. Nossa, tem que conquistar de volta. Deus apaga, escreve, apaga, escreve, apaga, escreve. Então não é algo assim. Na minha opinião, existem aqueles que vão defender que há a possibilidade de recuperar. Eu acho que não. Eu acho que a pessoa, quando chega no momento dela cair da graça mesmo, ela apostatou da fé. Ela não volta mais. Ela resiste ao Espírito Santo. Ela cai naquele vídeo do blasfemar contra o Espírito Santo que vocês não viram, né? Mas corre lá para vocês verem. Mas ele resiste, chega nesse ponto de dureza de coração mesmo, de afastar do Evangelho, de negar todas as verdades que ele creu de início, foi convencido, e ele chegou nesse ponto de cair da graça. Tem um outro texto de Hebreus também, Hebreus 10, 26 em diante. Fala assim, se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Olha o que o autor do Hebreus está falando. Esses caras, eles pisaram aos pés do Filho de Deus. Eles profanaram o sangue da aliança. Que aliança? A nova aliança. Aquela que Jesus fala, este é o sangue da nova aliança. O meu sangue. Ou seja, eles participaram da nova aliança. Que eles foram santificados. E eles insultaram o Espírito da graça. Ou seja, esses caras participaram disso tudo. Porém, no versículo 26 fala que eles, depois disso, continuaram a pecar deliberadamente. Depois de conhecer, de ter o conhecimento da verdade. São pessoas que nasceram de novo, viveram a conversão, mas depois disso... Essa que era a minha dúvida, que eu ia perguntar pra você, que às vezes a pessoa que está assistindo pode entender errado. Tipo assim, então, isso não coloca nessa questão que você está falando, a pessoa, por exemplo, eu era da igreja, aí eu desviei. Aí, tipo assim, nisso que a pessoa desvia, ela ainda pode voltar e ter ainda, ou você acha que acabou, desviou, agora não tem mais volta? Pode voltar, sim. Só que o que acontece? Essa pessoa que ela desvia,
ela ainda sabe que ela tá errada. Uhum. É isso? Ela tem aquele negócio dentro do coração Sim. dela. Cara, eu conheço a verdade, eu sei, cara. Mas você tá falando da pessoa que conhece, que sabe. Nesse sentido, nós estamos falando de pessoas igual o Caio Fábio. Entendi. Entendeu? Entendi. Tá falando ali, tá falando de uma profundidade mesmo. Sim. Naquele primeiro texto que ele leu ali, tá falando de uma profundidade. Pessoas que provaram, viram a luz, pessoas que viveram o extremo do negócio. Um exemplo maior para nós. As pessoas que saíram do Egito. Elas provaram uma extensão do poder de Deus tão soberana, mas mesmo assim elas não entraram onde elas precisavam entrar. Entendi. Porque Deus, elas caíram da graça ali e foram rejeitadas aí e acabaram não conseguindo concluir, entendeu? Então, assim, não é, igual o Lan falou, não é só uma pessoa que Não, sim. Desvia. desvia, São pessoas que uma pessoa viram- transitória, que viram mesmo isso. profundamente ali Né? Uma o- pessoa que não teve uma conexão com o Espírito Tá. da graça, Entendi. sabe? Aquela galera, aquela pessoa que foi pra igreja, mas não mudou. Não, ali tá falando igual líderes religiosos, igual quando o Paulo tá alertando Timóteo, ó, toma cuidado com Alexandre, Fileto, os caras que estavam aí pregando, sendo líder, honrando o negócio, e agora estão falando umas coisas que não tem nada a ver, cara. Pode crer. Cuidado com isso. Então ele tá falando apostatar da fé mesmo, é aquela galera que começou a gerar um evangelho para si já mesmo. Então ela sabe tudo mais, mas é como se ela rejeitasse o sangue do filho, o espírito da graça e tudo mais, entendeu? Pra você ver, nossa, tem vários textos, cara. Você pega ali aquele texto de 2 Pedro 2:22. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que o princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que, depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Então, não é aquela pessoa que desvia, mas que ela tem, quando ela ouve louvor, ela, poxa, eu preciso voltar, cara. Sim. Que ela, quando ela peca depois daquele pecado da consciência dela, tá? Que não é a consciência, né? A gente fala consciência para as pessoas entenderem melhor, mas é o próprio Espírito, porque nós mesmo, nós não ia, por natureza própria, não ia arrepender de nada. Não. O que faz a gente ter aquele peso, aquele remorso, aquele arrependimento depois de pecar, é a ação do Espírito Santo em nós. Mas essas pessoas, muito pelo contrário, cara. E eu até, inclusive, acredito que apostatar da fé não é só abandonar, né, que as pessoas que vivem... Não, eu já não acredito mais nisso, não. É tudo mentira. Cara, tem pessoas assim que vivem 15 anos de evangelho e depois até descrer que Deus existe. O coração fica duro para a mensagem do evangelho. Apostataram da fé. Eu acredito que não é só isso, mas é assumir uma fé falsa também. É assumir uma fé que não é uma fé baseada em Jesus, na verdade do evangelho, que é o que está acontecendo muito hoje em dia, cara. Sim. Pessoas customizando o evangelho, e aí elas não têm do que se arrepender porque o pecado já não existe, porque Cristo pagou pelos nossos pecados, então o pecado já não precisa de perdão, não precisa me arrepender, não precisa mudar, porque Jesus vai, entendeu? Isso, na minha opinião, também é cair da graça. Igual aquele exemplo que eu te mandei no Instagram, você viu? Da mulher da igreja lesbiteriana. A mulher da igreja lesbiteriana. Aquilo ali é você vê. uma Você viu vergonha. esse é? Pelo amor Vamos de ver. Deus. Ali, já vi já o nível, né? Nossa, Então, é assim, feio, mano. é algo assim que faz com que a pessoa, de fato, ela abandone e... Não é que Deus não perdoa ela. Ela não quer ser perdoada. Não, eu entendo. Você Entendi. entendeu? O apóstata, a pessoa que apostata da fé, não é que Deus não perdoa ela. É que ela chega numa condição que ela não quer ser perdoada, porque ela Sim. entende que ela não tem do que ser perdoada, ela talvez não crê que existe um Deus que perdoa, ela não crê em Jesus Cristo, não crê na salvação, não crê em mais nada, ela abandona completamente. E o livro de Hebreus, cara, é um livro que, se for ler ele do capítulo 1 até o final, que eu acho que o último capítulo é o 13, ele está sempre falando para os discípulos ali: cuidado, perseverem, sempre é essa demonstração de perseverança, de obediência, de cuidado, para eles advertir. Olha esse texto de Hebreus
Hebreus 3:12. Fala assim, ó. Hebreus 3:12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ou seja, qual que é a administração? Só é possível afastar do Deus vivo se a pessoa estiver perto dele. Então, o conselho do autor é: cuidado para vocês não caírem nesse lugar de perversidade, de incredulidade, né? Para vocês um lugar de afastamento de Deus. Então, assim, embora há arminianos de 4 pontos que não sustentam, né, essa visão aí da perda, da salvação, com base nesses textos, parece que é possível uma pessoa que foi salvo, experimentou, participou do Espírito Santo, se aproximou de Deus e, usando a linguagem que o apóstolo Pedro usa, né, voltou para comer o próprio vômito. Né, cara, afastou de Deus, apostatou da fé. Nesse 5º ponto aí, a Bíblia, aqui no ponto aqui de Armínio, a Bíblia não, né? Armínio, eles dizem que o homem pode perder a salvação, sim, porém se não perseverar até o final, né? Não continuar sendo constante, não manter sua constância. Que é uma coisa assim que, às vezes, alguns calvinistas também vão dizer que não, isso não acontece, mas, como eles não sabem se eles são eleitos ou não, eles precisam fazer o quê? Perseverar, né? E aí... Exatamente. Aí tem uns calvinistas que é mais extremo, que é os caras, tipo... Não, igual o exemplo que você estava usando aí. Sou salvo, sou eleito... Engraçado que é sempre eles, né? Sem certeza deles. Os outros nunca eles. Então, e esse é um dos pontos, né? É fácil você falar que Deus elegeu para salvação e outros para condenação, a partir do ponto de vista que eu sou eleito para salvação. Então É que negócio, né? Igual o exemplo que eu uso, né? Meu filho fala que o pai dele, no caso eu, tem filho predileto e é ele. O pai tem filho predileto, assim, sou eu. Né? Se for o outro, ele não ia gostar disso. Então, esse é o negócio. Você o dia que eu ver ver, né? Não, o dia que eu ver um calvinista falar assim, não, Deus elegeu, assim, pro céu e pro inferno. Inclusive, me elegeu para ir pro inferno. Aí eu vou ficar surpreso. É verdade. Mas não vai ter, né? Não vai ter. Às vezes ele pode estar vivendo a maior depravação da vida, que ele vai falar, não, daqui a pouco eu volto porque eu sou eleito. E vocês conhecem gente assim, né? Conhece. Né? O Felipe já teve a oportunidade de conversar com pessoas que pensam assim, dessa maneira. Eu já tive, né? Pessoas que têm essa mentalidade de achar, não, hoje eu tô aqui caído, tropeçado, né? Vivendo uma vida desregrada, não honra minha esposa, não honra uma igreja, não honra minha família, ninguém. Mas eu sou eleito. Oh, maravilha. Ele. Assim, zoado, né? É complicado. Para fechar o tema, o que eu gostaria de falar? Já que eu falei bastante, né? Eu vou falar um pouquinho. Vocês têm que falar mais, gente. Não, hoje eu tô só aprendendo. Sim. Assim, embora a gente defenda os pontos de um, os pontos do outro, não são bandeiras assim que a gente tem que ficar assim, carregando, né? Desfazendo às vezes dos irmãos. Porque tem muito disso, cara. Tem demais de pessoas que desfazem do outro. Tem um cara que eu sigo no Instagram, calvinista roxo. Ele fala assim, alguém perguntou pra ele assim, o senhor já foi arminiano um dia? Ele falou, já fui. Mas quando eu comecei a aprender a ler, aí eu virei calvinista. Então, qual que são as condições da pessoa... Né? Quais são as condições de a pessoa ser calvinista? Primeiro, tem que ser alfabetizada. Se ela for alfabetizada e sincera, ela vai ser um calvinista. Ou seja, todo arminiano é um analfabeto, né? Então, tipo assim, são coisas que, cara, não compensa você caminhar para esse lado. Não vale, o que nos salva não é Armínio, não é Calvino, não é nada. São grandes homens de Deus. Sim. Calvino, ele não escreveu só sobre salvação, né? A gente estava falando nas outras tentativas de gravações de que tudo que ele escreveu, 10% ou menos, é a respeito disso que nós estamos falando. Calvino escreveu sobre política, sobre cultura, sobre fé, sobre igreja, sobre batismo, sobre ceia. Ele escreveu comentários bíblicos. Então vale a pena a gente estudar Calvino, a gente estudar aquilo que ele escreveu, porque assim, tanto Calvino quanto Armínio são pessoas, são homens de Deus que, cara, eles foram a cabeça gigante, fora da curva dentro do seu tempo. Sim. Né? Coitado de mim. Né? Se eu tivesse metade da inteligência desses caras, eu tava 1000 anos luz na frente. Por quê?
São pessoas que, de fato, Deus chamou, fizeram a diferença no seu tempo, e a gente tem que, assim, não canonizar o que eles escreveram, mas olhar com um grande valor, cara. É importante a gente ter esse respeito, né? Eu tenho trabalho com pessoas que não é arminiana, né? Contato, questão fora da igreja, né? Sim, respeitoso, né? O pastor, nossa, não fica assim, que esse negócio, coisa de calvinista. Eu também não fico esse negócio de arminiano na cabeça. Tanto que tem uma história bonita, né, cara, do John Wesley com o George Whitefield. Até eu vejo sempre o pastor Hernandes falando de que o John Wesley era arminiano e o George Whitefield calvinista. E uma vez perguntaram pro George Whitefield: olha aqui, o senhor acha que o John Wesley o senhor acha que o senhor vai ver ele no céu? E aí o George Whitefield falou o seguinte: não, eu não vou ver ele no céu. E aí os calvinistas: tá vendo, arminiano não vai pro céu, né? Tá vendo? Aí ele falou assim: eu não vou ver ele no céu porque eu acho que ele vai estar tão perto de Deus lá na frente que eu não vou ser capaz de ver ele lá. Ele vai estar mais próximo de Deus. Então, assim, inclusive, até o Hernandes fala que antes do George Whitefield morrer, ele fala o seguinte: no meu velório eu quero que o John Wesley prega. E foi o que de fato aconteceu. Ele morreu e quem pregou foi John Wesley, ou seja, um calvinista, um exemplo de um relacionamento saudável, né? Saudável de um calvinista e um arminiano, e que deve ser espelhado. Cada um cria e defendia, batia na doutrina do outro, porém não era algo pessoal, né? Era algo assim de divergência de ideias. Porque senão acontece igual eu numa mentoria que eu fui, contei umas ideias que a gente estava vivendo aqui na igreja. O cara chegou em mim e falou assim: mas essa linha que você está usando é calvinista ou arminiana? Aí eu falei assim: rapaz, na verdade eu costumo ler as duas, aprender sobre elas, pegar o que é bom, o que é ruim eu rejeito, e é isso aí. Ele nem conversou comigo mais. Eu não sei se ele era calvinista ou se ele era arminiano, mas... Falava, essa teoria é erickdiana. Então, né, cara? Não sei, né, cara? Não sei o que o cara pensou, mas é sobre isso. Acho que a gente não deve, né, perder. E, no entanto, que John Wesley, até mesmo dentro das igrejas calvinista, presbiteriana, é uma pessoa muito reconhecida e muito comentada, né? Então, assim, acho que tem coisas que transcende aquilo que a gente, muitas das vezes, a gente tem que sair da bolha, né, cara? Não tem como ser assim, né? Porque senão a gente ficar pego em algumas coisas desnecessárias, a gente não evolui. E o objetivo é evolução, é crescimento, é extensão de reino. Amém. Amém? E aí, Lipe? Show de bola? Pessoal, então é isso. Nós queremos agradecer você que esteve com a gente aqui hoje. Espero que nesse podcast aqui você possa ter absorvido bastante. Vai lá, assiste o outro podcast sobre Calvino, compara os dois, sabe? Que esse tempo possa servir para que você desperte a curiosidade de aprender mais. O objetivo aqui não é posicionar em linhas teológicas ou segmentos ou pontos ou etc. Mas sim despertar você a curiosidade, para que você possa crescer como discípulo e viver o propósito que Deus tem na sua vida, tá bom? Então, curte, comenta, compartilha esse vídeo e esteja aí nos ajudando, sabe, a crescer mais e mais. Ontem eu estava falando pro Lan que eu tive a oportunidade de ter o contato com umas pessoas de uma cidade próxima da nossa aqui, mas já no interior de São Paulo, e eles estavam comentando comigo sobre o podcast aqui. Então, olha que legal que é isso. Quero até mandar um abraço para eles vendo aí. Deus abençoe a vida sua, estamos gratos de vocês estar nos acompanhando. Faça como eles, tá? Compartilha, comenta e estejam participando disso. E vão lá e assistam os demais vídeos que a gente tem postado, né? O Contexto aí com o Lan e o Papo Reto comigo, que tá show de bola. A gente tem falado sobre a proposta no Papo Reto e sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo no Contexto. Vai lá, curte, comenta, compartilha e tamo junto. Considerações finais, Lipe. Tô de boa. Por hoje é só? Beleza. Vai lá, Lan. É isso aí, já falei demais já. Deus abençoe vocês. Siga nós lá no Instagram. E é isso aí. Qualquer sugestão de assunto que você quer que nós fala, manda lá no direct e nós vamos considerar. Com certeza. Porque esse assunto foi foi uma indicação, né? Foi uma indicação de uma pessoa que nos segue e nos acompanha, né? Que nós já parabenizamos uma vez. Vamos parabenizar de novo aí o nosso irmão, o Cleito. Né? Nosso irmão Cleito aí, que indicou para nós aí. Faça como ele, dê sugestões aí para que nós possamos conversar junto. Beleza? Deus abençoe vocês e vamos juntos surfando nessa onda do discipulado. Amém. É nóis.